Você já se deparou dentro de um novo projeto, quando estava debugando ou vasculhando seu banco de dados, com aqueles IDs gigantescos, cheios de letra, número e traço, e ficou se perguntando, por que, meu Deus? Cadê o ID sequencial bonitinho e ordenado? Já tentou debugar uma API com esses IDs e ficou se perguntando, será que são performáticos mesmo? Será que se pagam? Ou são só modinha aí que estão tentando empurrar para a gente? E os meus índices, será que eles vão estourar? Será que eles vão estragar? Como que eu lido com índice numa estrutura dessas? Então esse vídeo aqui é para você. Hoje a gente vai entender um pouquinho o processo de identificação de recursos dentro de APIs modernas e sistemas distribuídos. Aqui a gente vai focar principalmente em IDs sequenciais e UIDs, quando utilizar, quando não utilizar, e por que esse tipo de identificador mudou completamente a forma como a gente desenvolve dentro de APIs modernas hoje em dia. Então já aproveita essa ideia de ID sequencial e já aumenta o número de likes aqui no vídeo, tudo bom? Conto com você que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e esse aqui é o segundo vídeo da nossa série sobre APIs. Nesse vídeo aqui, como eu já comentado, eu vou abordar o tema de identificação de recursos. Achei interessante colocar também nessa série sobre APIs, porque dependendo da maneira que a gente identifica os nossos objetos, os nossos recursos, pode mudar de maneira significativa o jeito que a gente desenvolve os nossos serviços. Dessa maneira, saber qual estratégia utilizar pode ser fundamental ali dentro do desenho da sua arquitetura, dentro do desenho do seu sistema. Tudo bem? Vamos começar então. Para a gente dar o nosso pontapé inicial aqui, eu queria definir brevemente o que é um ID para o contexto do restante desse vídeo. Um ID é um identificador único que diferencia um registro dos outros. Ele é importante numa API porque permite buscar, atualizar e referenciar recursos de forma única, precisa e confiável. É como se fosse um número de um documento de um cidadão, como, por exemplo, um RG ou um CPF, que identifique aquele cidadão, aquela pessoa, de maneira única. Para a gente conseguir abordar essa identificação dentro do nosso sistema, a gente vai ver que existem diversas estratégias. No vídeo de hoje, a gente vai falar brevemente sobre duas, que é o ID sequencial e o ID universal, ou o UID. Começando, contextualizando um pouquinho, com o ID sequencial. Esse cara aqui é o clássico dos clássicos. Quando a gente está começando a estudar banco de dados, quando a gente está começando a entender sobre as tabelas, sobre as queries e chaves primárias, ele acaba sendo um tiro certo. Normalmente é um número sequencial que é gerenciado pelo próprio banco de dados, Então ali quando a gente coloca uma chave primária como autoincremento, o próprio banco de dados já provê mecanismos que vão aumentando automaticamente o valor dessa chave de acordo com cada inserção no banco. Tanto é que quando eu faço uma inserção na minha tabela, eu não preciso geralmente setar esse ID de forma manual. O próprio gerenciador de banco já vê qual que é o valor apropriado para mim, baseado no último valor inserido. Dessa maneira, a gente vê que cada registro é associado a um número único, que cresce a cada inserção na tabela. Esse tipo de abordagem tem várias vantagens, são rápidos, são excelentes para índices, tudo já chega ordenado, são simples de entender. Sabemos, por exemplo, que um registro identificado com o ID 1001 veio depois do registro identificado com o ID 1000. São leves, normalmente de 4 a 8 bytes. Em sistema com bilhões de registros, isso sim faz muita diferença. Ok. Se eles são tão perfeitos assim, por que eu só não uso esse tipo de identificação? Por que eu preciso de outras estratégias? Acontece que muitas dessas qualidades que eu citei aqui também podem representar problemas, principalmente em sistemas distribuídos. Vamos entender um pouco esses problemas através de um exemplo. Imagine que eu acabo de criar o meu usuário em uma API qualquer, que usa identificador sequencial, e recebo o meu ID como 1234. Só com essa informação, eu já consigo inferir alguns pontos. Por exemplo, a URL de edição desse usuário é, digamos, /user /1234/edit. Agora imagine alguém mal intencionado. Essa pessoa pode tentar se aproveitar de vulnerabilidades do meu sistema, mudando o ID especificamente na URL. Afinal, por ser sequencial,
já sabemos que existem pelo menos 1.234 registros em potenciais para eu editar, caso a API seja mal programada. Então, esses dados acabam sendo expostos de uma maneira completamente desnecessária. Agora, imagine que na mesma API, a URL de visualização desses dados seria algo como /user /1234. Da mesma maneira, eu poderia criar, por exemplo, um script que lê todos os dados de todos os clientes e salve na minha própria base de dados, por exemplo. Isso favorece os chamados ID Enumeration Attacks e aumentam em muito o risco de scrapping dentro da minha API. Um outro tipo de problema, dessa vez um pouco mais voltado para os negócios, é que a partir desse número eu consigo saber a quantidade de itens que o meu concorrente tem na sua base de dados, por exemplo, e a partir daí tomar decisões estratégicas. Além desses problemas, temos também problemas arquiteturais. Vamos falar um pouquinho deles agora. Imagine que eu tenho várias instâncias da minha API de usuários que acessem o mesmo banco. E por uma alta demanda de utilização, duas ou mais instâncias acabam tentando inserir ao mesmo tempo. Nesse caso, existe uma grande chance de gerar colisão, ou seja, dois registros tentarem pegar o mesmo ID. Por isso, a gente acaba perdendo um pouquinho da eficiência do nosso banco, porque esse tipo de situação pode gerar locks ou bloqueios na tabela até que os inserts sejam organizados e pode causar um belo de um gargalo no banco, principalmente se a gente tem poucos recursos disponíveis, o que pode fazer a gente perder boa parte das vantagens da estrutura de uma arquitetura distribuída, de uma arquitetura de microserviços, por exemplo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os UUIDs. Apesar de existir desde a década de 80, com a promessa de identificar objetos em sistemas distribuídos, foi só em 2005 que foi oficialmente padronizada para a internet através da RFC 4122, que acabou definindo o formato e o namespace do UID para comunidades tanto de redes de computadores quanto de software. Já em 2024, a RFC 9564 acabou atualizando esses formatos, organizando versões e práticas de desenvolvimento, né, melhores práticas de desenvolvimento, melhor dizendo, sempre mantendo a compatibilidade com as versões anteriores e com os novos requisitos, né, de aplicações modernas, como sistemas distribuídos e aplicações em larga escala. Os links para as RFC estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um UID é um identificador de 128 bits projetado para ser único em escala global, permitindo que sistemas, serviços e máquinas diferentes gerem IDs sem precisar se coordenar entre si, ou seja, sem a necessidade de uma autoridade central. Ele é formado por uma sequência de números hexadecimais, normalmente exibida em 5 blocos separados por hífens, e sua principal vantagem é possibilitar a criação de identificadores independentes, difíceis de prever e com probabilidade extremamente baixa de colisão. Por isso, o UIDs são amplamente usados em sistemas distribuídos, microserviços, banco de dados, eventos, logs, aplicações que exigem escalabilidades, etc. Revendo o problema do exemplo anterior, em que mais de uma instância tenta gravar ao mesmo tempo, com o OID pode ser gerado de maneira independente, o problema de colisão é praticamente inexistente. Imagine também uma solução que precise gerar dados offline e quando ficar online novamente deve sincronizar sua base de dados com a de um outro serviço. Com IDs sequenciais tradicionais, isso seria praticamente impossível. Porém, com o uso do UID, que é possível gerar localmente, mesmo offline, eu posso, no momento da sincronização, enviar esses IDs sem representar nenhum problema maior e nenhum problema de colisão com a tabela do meu banco de dados. Se é o seu primeiro contato com o UID agora, você pode estar se perguntando, certo? Como eu garanto que eu não vou ter colisão? Como eu tenho essa certeza? Como eu posso confiar nessa geração de IDs e que eles são realmente únicos globalmente? Por ser um valor de 128 bits e independentes globalmente, a gente tem esse número aqui de combinações que a gente pode gerar de IDs nesse formato. Portanto, é seguro dizer tranquilamente que
cada grão de areia do planeta poderia gerar seu próprio UID com chances baixíssimas de colisão. Portanto, apesar desse risco sim existir, normalmente ele é ignorado nas nossas regras de negócio. Vamos falar agora brevemente como funciona internamente a geração desse identificador e como cada versão foi evoluindo até chegarmos no padrão que a gente utiliza amplamente hoje em dia. Como já mostrado, essa é uma solução bem antiga já no mundo da computação. Portanto, ela também teve evoluções significativas no decorrer do tempo. Vou falar brevemente os pontos principais de cada versão, com um foco um pouquinho maior nas que são mais utilizadas hoje em dia. Começando então com a versão 1, em que se baseava fortemente no timestamp da máquina e também no MAC address dessa mesma máquina que ela era gerada. Então, a partir daqui, a gente já pode tirar alguns pontos positivos. Por exemplo, devido à sua natureza temporal, esta forma de identificação pode ser normalmente ordenável, sim. Tem uma boa performance em bancos relacionais e em tabelas com índices B-tree. Porém, como pontos negativos, a gente tem algumas coisas bem problemáticas. Ela revela, por exemplo, informações sensíveis, como detalhes do MAC address da máquina e o horário exato da criação do registro, que pode ser um pouco indesejável de se compartilhar por aí, principalmente em IDs públicas ou, por exemplo, em arquivos de log. A partir daí, então, foi criada uma V2, que eu estou tomando a liberdade de chamar aqui de o patinho feio. É uma variação da V1 com duas diferenças importantes. Parte do timestamp, que era utilizada na primeira versão, pode ser substituída por ID do usuário local, no caso em sistemas POSIX do sistema operacional, e o ID do grupo de usuários dentro do sistema operacional. Então, se na V1 a gente achava problemático expor ali detalhes do MAC address da máquina, por exemplo, aqui é pior ainda, porque acaba expondo, além dos dados já indesejáveis da V1, o ID do usuário e o ID do grupo desse usuário dentro do sistema operacional. Essa versão é muito pouco utilizada e nenhuma grande linguagem, nenhuma linguagem popular possui suporte nativo para ela. Agora eu vou falar brevemente das versões 3 e 5, que são variações da mesma estratégia. Tanto a V3 quanto a V5 são chamadas de versões determinísticas. Isso quer dizer que não são necessariamente únicos. Calma que eu explico. São baseados em namespace mais hash. Ou seja, é possível gerar o mesmo ID se eu passar, por exemplo, o mesmo namespace. Mas isso não é ruim não, tá? Dependendo da solução, isso é útil quando temos um ID que seja realmente determinístico, como no caso queremos segurar um ID próprio para uma URL, por exemplo, ou criar um ID baseado em dados específicos de um usuário. Dessa maneira, é possível inclusive inferir esse UID, pois sempre que ele for gerado com os mesmos parâmetros, vai ser sempre gerado a mesma string, o mesmo ID. A grande diferença aqui no caso entre a V6 e a V5 é que a V3 utiliza o hash MD5, que hoje em dia já é considerado menos seguro, e a V5 utiliza SHA-1. Agora vamos falar um pouquinho do queridinho dos devs, que é a versão 4 do UID. Essa versão gera 122 bits aleatórios e mais dados da versão. É muito simples de ser gerado e tem quase chance zero de colisões se a fonte de aleatoriedade for boa. Esse cara aqui é ideal para geração de IDs distribuídos e mesmo tokens temporários. Basicamente, todas as linguagens relevantes possuem suporte para esse tipo de formato atualmente. Não possui nada relacionado a timestamp, ou MAC address, ou namespace. É completamente aleatório. Portanto, são rápidos de serem gerados e a chance de colisão é muito baixa, na prática quase nulas. Mas, claro, né, nem tudo são flores. Apesar de amplamente utilizada, essa versão possui alguns problemas sérios que podem comprometer bastante a integridade aí do seu sistema e do seu armazenamento. Como sua característica principal é ser aleatória, essa chave não é ordenável, ou seja, ela performa pior em bancos de dados com índice B-tree, gera fragmentação e piora a velocidade de inserts massivos. Um outro ponto negativo é que ela não carrega consigo nenhuma informação útil, nenhum timestamp, nada relacionado à máquina, nada relacionado ao recurso.
Porém, acabou virando um padrão de fato hoje dentro do desenvolvimento. Acredito que todos os projetos que eu atuo hoje em dia utilizam, mesmo que seja parcialmente, essa versão 4 da geração de UID. E vamos falar agora da versão 7. Essa aqui que tem um potencial para ser o novo queridinho dos devs, pois é uma evolução da V4. Enquanto o V4 não era utilizado com timestamp, aqui a gente tem o timestamp mais os bits randômicos. Basicamente, utiliza o timestamp onde ajuda e números randômicos onde importa. Dessa maneira, acaba sendo um valor ordenável e continua ótimo para utilização em sistemas distribuídos, eventos ordenáveis, logs e qualquer aplicação moderna ali de alto volume, onde tempo ou ordenação seja um fator de interesse. De pontos negativos, o que eu posso citar nesse momento aqui agora é, primeiro, ela é pouco conhecida ainda pelos devs, pouco difundida ainda nos projetos mais legados, principalmente. Portanto, ela tem uma curva de adoção um pouco mais lenta. Mas aqui tem um ponto interessante. É perfeitamente possível eu atualizar uma base de dados que usa, por exemplo, a versão 4 para utilizar uma versão 7 ali a partir de um determinado dia ou a partir de uma determinada versão, sem precisar fazer update das versões anteriores, dos meus IDs anteriores, melhor dizendo. As versões do UID, elas são retrocompatíveis, ou seja, se eu gerar um ID na versão 7 a partir de hoje, não vai causar nenhum tipo de problema para os IDs que já foram gerados na versão 4 de ontem para trás, por exemplo. Agora vamos entender um pouquinho rapidinho as desvantagens da utilização do UID em comparação com os IDs sequenciais comentados no início do vídeo. Comparando com a utilização dos IDs sequenciais, temos também vários pontos negativos que saltam à vista do desenvolvedor, como, por exemplo, é um campo pesado, principalmente se a gente comparar com o inteiro. Enquanto o campo do tipo inteiro, com autoincremento, pode ocupar ali de 32 até 64 bits, o ID ocupa 128, o que é o dobro na melhor das hipóteses. Isso, como já comentado, em sistemas absurdamente grandes, com bilhões de dados em centenas ou milhares de tabelas, certamente faz bastante diferença. Atualmente, com a ampla utilização da versão 4 do UID, a gente pode ter problema ali também com índices desordenados, as URLs ficam grandes e pouco amigáveis, e a gente tem pouca legibilidade. E é claro, a gente tem um impacto em storage e performance do nosso disco e do nosso banco. Complementando, então, quando é uma boa ideia utilizar o UID e quando é uma boa ideia utilizar um ID sequencial, por exemplo. Conforme a gente já vem vendo no decorrer do vídeo, um UID acaba se tornando extremamente útil na sua utilização com sistemas distribuídos e identificadores públicos, né, que são expostos à internet ou são expostos via API, e identificação de eventos, né, então logs ou qualquer tipo de evento dentro da minha arquitetura pode ser uma boa ideia a utilização com o UID. Criação de IDs offline, né, ou então quando eu preciso sincronizar uma base de dados com a outra, sem que eu tenha problemas ali com colisão de IDs. Em geral, em serviços independentes, quando eu tenho aplicações independentes que podem ou não conversar entre si, a adoção do UID pode ser uma excelente estratégia. E quando não usar o UID, quando não é tão boa ideia assim a utilização do UID, e sim a utilização de um ID sequencial, por exemplo. Algumas situações, como aplicações de menor porte ou aplicações centralizadas mesmo, que não vai expor dados ou que não vai conversar com outras aplicações, pode ser uma boa ideia manter a utilização simplificada do ID sequencial. Cenários ou tabelas onde eu posso utilizar slugs, que são aquelas identificações, né, uma pseudo-identificação que é legível, né, que utiliza ali um título ou uma parte descritiva para formar aquela URL, que é muito bom para SEO, em sistemas de buscas, por exemplo. Quando o meu domínio tem dados com crescimento controlado, quando eu sei que aquele dado não vai crescer tanto, ele é um conjunto pequeno de dados, e eu não vou expor esses dados externamente, pode ser uma boa ideia manter também com ID sequencial. Ou também quando são dados de domínio, por exemplo, quando tem uma tabela de domínio com valores já pré-definidos,
aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos, e isso aqui vai mudar muito pouco, ou já são elementos padronizados, enfim. Uma situação dessas é interessante também a utilização de ID sequencial e a não utilização de UID para o fim da identificação desses caras aí. Ou seja, cabe a você, arquiteto, cabe a você, desenvolvedor, entender o seu domínio, entender o seu negócio e aplicar a regra de acordo com o que a gente está vendo aqui, de acordo com o que você acha que é mais interessante para o seu projeto. Além dos IDs sequenciais e dos UIDs, a gente tem outras formas de identificação que vêm sendo criadas, vêm sendo popularizadas aí no decorrer do tempo. Hoje o foco era sobre esses dois recursos, mas se você quiser um vídeo só sobre outras maneiras de identificação, deixa um comentário aqui que a gente prepara um material bem detalhado ou um panorama geral de outros tipos de identificação. No fim das contas, a escolha do tipo de identificador diz muito sobre o tipo de sistema que você está desenvolvendo. Os IDs sequenciais são simples, rápidos e ótimos para bancos de dados centralizados e que não vão expor seus dados numa API, que não vão expor seus dados na internet, mas começam a mostrar suas limitações quando precisamos escalar o negócio, ou também quando precisamos esconder informações sensíveis. Nessas situações, os UIDs podem ajudar bastante, afinal eles foram criados justamente para resolver esses problemas. E ao longo do tempo foram evoluindo até chegarmos na versão 7, que traz o melhor dos mundos: ordenação, segurança e escalabilidade. E claro, eles também têm desvantagens, são grandes, podem prejudicar o índice e não fazem sentido em toda a aplicação. Mas quando utilizados no contexto certo, podem ser ferramentas extremamente poderosas. O importante aqui é conhecer o trade-off. Não vai ter o identificador perfeito, vai ter o identificador adequado ali para o seu caso de uso. E agora que você já conhece algumas alternativas, pode tomar uma decisão muito mais consciente. Então é isso, eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Deixa o like, compartilha esse vídeo com o seu time, compartilha esse vídeo com o seu tech lead, deixa um comentáriozinho aqui para enriquecer a discussão. Fala para mim, você já conhecia o UID? Já trabalhou? Tem saudade de utilizar sequencial em sistemas distribuídos? Conta aqui para mim e vamos enriquecer essa discussão, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.